Fala pessoal, tudo bem por aí? Bom, Solon Rubem na área para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre política, história, economia, enfim. Política é um assunto que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, então convido você a vir junto com a gente para que a gente possa ter aqui uma conversa sadia, algumas reflexões, coisas que às vezes a gente vê aí no noticiário, nas redes sociais. Então eu vou trazer aqui alguns argumentos para que você possa refletir junto com a gente, beleza? Bom, vou pedir para você, se você puder se inscrever aí no canal, deixar o seu like também aí nesse vídeo, o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, o que você concorda, o que você não concorda. Aqui é um espaço para a gente poder estar conversando, refletindo o Brasil, a nossa casa, o nosso país tão amado. Tranquilo? Vamos junto. Bom, primeiro aqui, saudar aí pela nossa vitória, pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, 3 vezes eleito presidente do Brasil, uma eleição apertadíssima, dificílima. Lula ganhou de Bolsonaro, né, com uma votação ali muito apertada, mas uma vitória expressiva diante de um presidente que usou o Estado, a máquina pública, de todas as formas, muitas vezes até ilegal, onde a justiça não fez a intervenção necessária, mas Lula foi eleito mais uma vez aí presidente do Brasil para poder governar pelos próximos 4 anos. Bom, uma reflexão que eu queria trazer aqui hoje, que eu anotei, né? Por que Lula foi eleito? Bom, talvez você que não tenha se inteirado tanto sobre a política até hoje, Lula foi eleito lá em 2002, nas eleições de 2002, né? Há quase 20 anos atrás, e era um momento de muita dificuldade no Brasil. Quem estava governando, não sei se você lembra, mas era o Fernando Henrique Cardoso. O Brasil vivia muitas dificuldades, principalmente na economia, com inflação alta, desemprego, baixo crescimento econômico. Então, o Lula, que já vinha aí de muitas eleições, 89, 94, 98, um cara que junto com o Partido dos Trabalhadores veio construindo uma proposta, um projeto para o país, foi eleito naquele momento. Ele toma posse em janeiro de 2003 e governa até 2010. De forma muito resumida, obviamente aqui, porque eu também não quero fazer um vídeo muito longo, Lula fez um governo onde ele fez profundas transformações no Brasil. As pessoas, às vezes, quando conversam sobre política, parece, né, que não se debruçam muito na história, mas até a eleição de Lula, o Brasil ele era um país com sérios problemas sociais, com gravíssimos problemas sociais. E o Lula ele implementa políticas públicas que vão transformar o Brasil daquela época, né? Eu era jovem no final do governo Fernando Henrique Cardoso, acompanhei aí, entrando na fase adulta no governo Lula, e vi as mudanças reais e profundas que Lula fez ali nesses 2 mandatos. Ele foi eleito em 2002 e depois novamente em 2006, fazendo aí 8 anos de governo. Bom, a gente pode lembrar aí diversos programas, políticas públicas que foram criadas, né, na área de saúde, criação do SAMU, a farmácia popular, na área da educação, a implementação das cotas, o FIES, o ProUni, investimento nas escolas técnicas. Na área da economia foi um período de muita bonança, crescimento econômico. Muita gente às vezes fica falando que o Lula pegou ali as glórias do Fernando Henrique Cardoso, e a gente sabe que não foi isso. Fernando Henrique entrega para o Lula um governo num momento com uma economia muito ruim. Não quero entrar aqui, não estou fazendo aqui uma crítica. Fernando Henrique esteve junto com a gente nessas eleições, pediu voto para Lula diante desse desafio tremendo que as eleições estavam colocando para a gente. Muito mais do que economia, políticas públicas, aqui a gente estava discutindo muitas vezes a democracia. Porque Bolsonaro sempre esteve questionando o nosso processo democrático, o nosso processo eleitoral. Então nós tivemos até lideranças que no passado foram de adversários de Lula apoiando ele nesse momento. Então o Lula ele pega um governo com muitas dificuldades e entrega um governo com um crescimento econômico expressivo, crescimento de PIB, geração de emprego, baixa inflação, controle do orçamento público, né? Depois Dilma assume em 2011, nas eleições de 2010, mas aí é uma outra discussão. A gente pode, num momento futuro, conversar um pouco sobre o governo da Dilma, mas hoje eu quero tratar aqui especificamente do governo Lula. Então, talvez, a gente pode dizer, óbvio que uma eleição são vários fatores que acabam ali contribuindo para a eleição de um candidato, mas principalmente eu acho que o que contribuiu para a eleição de Lula foi a memória do povo brasileiro em relação ali aos seus governos que duraram de 2013 a 2010. E quando a gente olha o resultado das eleições, principalmente no Nordeste, e algumas pessoas vão falar, mas por que o Nordeste? Por que o Nordeste votou de forma expressiva o nosso presidente Lula, que foi eleito agora? Pessoal, historicamente o Nordeste ele sempre foi a região talvez mais desigual do Brasil, com poucos investimentos. Então Lula
quando ele chega ao governo, ele desloca esses investimentos para a região do no Nordeste, onde ele vai promover ali uma mudança social muito grande. Pessoas que muitas vezes não tinham acesso a praticamente nada. O Lula sempre fala muito sobre isso, sobre a questão de ter acesso à água, à luz, que são coisas talvez básicas para a gente aqui no Sudeste. Lula vai fazer políticas públicas para levar isso para o interior do Nordeste, onde você tem mais dificuldade ali de ter acesso a essas questões mais básicas. Então, isso faz com que até hoje o povo tenha uma memória muito forte sobre os governos do Lula, nesse período que a gente tratou aqui. Então, obviamente, o seu peso, a sua liderança, o seu bom relacionamento ali com os outros países, né? A gente tem um vídeo que sempre circula aí, onde o Obama ele dizia que o Lula era o cara, esse peso dele, a história dele de vida, de conhecer os desafios, né? É um cara que veio da pobreza, que conhece os desafios que o povo brasileiro vive realmente, não é um cara que é preparado para fazer política, não. Lula passou fome, Lula conhece a realidade do interior do Brasil, né? Nos locais muitas vezes onde o Estado não chega, ele sabe o que é não ter o Estado presente ali numa família no dia a dia. Então talvez por isso foi que tudo isso, esse conjunto de fatores contribuíram para que o Lula fosse eleito. Uma outra coisa também que a gente não pode falar aqui, que eu anotei, né? Foram os erros de Bolsonaro. Hoje eu quero falar aqui com você que talvez esteja assistindo esse vídeo e se perguntando assim, olha, mas por que o Bolsonaro não foi eleito? Você que votou no Bolsonaro, que talvez até tenha entrado às vezes nessas teorias conspiratórias que circulam aí, de controle das urnas e tal, você precisa de parar um pouco e refletir sobre isso, para não ficar reproduzindo esse tipo de coisa, né? Se o PT, a esquerda, o TSE, a Justiça tivesse controle sobre isso, por que a gente não elegeu Fernando Haddad, governador lá em São Paulo, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, foi para o segundo turno lá em Santa Catarina. Por que a gente não elegeu o candidato? O PT, nessas eleições, elegeram 4 governadores, na Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, no Piauí. Então, assim, essa é uma pergunta. Por que o Partido dos Trabalhadores não elegeu mais? Por que a gente não botou mais número de deputados federais na Câmara, por exemplo, elegeu mais senadores? Então, assim, são essas reflexões que você precisa de parar, fazer um pouco para não ficar reproduzindo qualquer coisa que chega para você aí no seu Facebook ou no WhatsApp, tranquilo? Beleza? Uma reflexão aqui, esse canal é importante para isso. Então, assim, pessoal, algumas coisas eu quero tratar, por exemplo, sobre economia, que foi uma coisa que pesou muito, com certeza, nas urnas ontem. Crescimento econômico. O Bolsonaro ele sempre fica falando que a economia, nesse momento, estava voando. E, infelizmente, isso é uma mentira, né? O Bolsonaro ele sempre fala que ele foi prejudicado pela pandemia. Óbvio, eu não tenho dúvidas sobre isso. Só que eu sempre me lembro de um dado para te mostrar aqui, para você refletir, que eu anotei, que é o seguinte, olha, no ano de 2017, lá na época do Temer, o Brasil tinha crescido 1,3%. Você pode pesquisar aí para você checar esse número que eu estou te passando. Lá em 2018, o Brasil foi crescer 1,8%, ou seja, crescimento maior do que o ano anterior. Em 2019, quando foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, sem pandemia, porque a pandemia, né, se a gente pegar uma data aí, ela começou mais ou menos ali no ano de março de 2020, no ano de 2019, o Brasil ele cresceu 1,2%, ou seja, menor do que o ano anterior. Então o Bolsonaro, o Guedes, eles ficavam falando muito, não, o Brasil está voando, crescimento econômico e tal, as políticas públicas que eles estavam implementando, isso não era verdade. O Brasil já em 2019 ele já estava enfrentando problemas econômicos, né? Se a gente pegar essa comparação, ele já começou a entrar ali numa rota de baixo crescimento, em relação ao ano anterior que eu estou colocando. Cresceu 1,2%, não estou negando que não teve crescimento, mas um crescimento menor do que o ano anterior. E aí 2020 vem a pandemia, né, que foi uma tragédia. Você que não para refletir sobre isso, a condução do governo Bolsonaro sobre a pandemia foi uma tragédia. No início da pandemia, primeiro, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro ficou sempre dizendo que era uma doença simples, né, utilizou aquele termo, uma gripezinha, que não ia afetar tanto, que pessoas que tivessem boa saúde, que fossem bem medicadas, que não teria tanto problema. E nós tivemos quase 700 mil mortos no Brasil. Bolsonaro não utilizava máscara, ficava o tempo todo questionando essa indicação médica para que a gente pudesse se proteger. Foi um momento de muito desafio para o nosso povo, para o povo brasileiro. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos em casa e a gente praticamente ficou quase um ano trancado, se protegendo, cuidando da nossa saúde para que a gente não fosse afetado por esse vírus que era muito desconhecido na época.
E Bolsonaro o tempo todo provocando aglomerações, questionando os médicos, né, as orientações médicas. Então essa é uma reflexão que você precisa de fazer. Foram quase 700 mil mortes no Brasil. Ah, isso é culpa do Bolsonaro que criou a doença? Não, eu não estou falando isso. Mas ele sim, como presidente da República, ele era o cara que tinha mais possibilidade e ferramentas à sua disposição para que ele pudesse ajudar a população brasileira a passar de uma forma melhor pela pandemia. Do ponto de vista econômico, a gente tem que lembrar, né, muitos parlamentares da esquerda, a Câmara no geral, eu posso botar isso aqui, que vários deputados começaram a cobrar uma ajuda do governo financeira, e o governo no início titubeou muito em relação a isso, não queria debater isso, mas depois eles perceberam a gravidade, seria necessário, devido à pressão dos deputados ali na Câmara, no Senado, da sociedade brasileira em geral, o governo aprovou aí um auxílio. Então, assim, a pandemia foi um momento de muita dificuldade. E o Bolsonaro o tempo todo debochando, falando aquelas coisas horrorosas sobre as pessoas que, né, imitando uma pessoa sem respirar. Ou seja, foi uma tragédia, foi um governo muito ruim. E aí a gente, do ponto de vista econômico, enfrentou muita inflação, desemprego, baixo crescimento econômico. Talvez o ano passado ali a gente teve uma melhora assim na economia, mas isso tudo muito inflado, por quê? Até pela política pública que foi criada pelo governo do Lula. Porque ele, nas eleições agora, ele gostava muito de falar sobre a questão dos auxílios. Ele gostava de falar assim, eu estou pagando mais auxílio do que vocês. O meu auxílio é maior. Só que a gente tem que lembrar que as pessoas que estavam do lado do Bolsonaro, que sempre estiveram historicamente ao lado do Bolsonaro, sempre foram contra esse tipo de política pública. E um dado aqui importante que a gente tem que lembrar, o governo Bolsonaro praticamente não criou nenhuma novidade. O Minha Casa Minha Vida ele mudou o nome, o Bolsa Família ele mudou o nome, ou seja, qual é o projeto que o Bolsonaro trouxe de novidade para o nosso país, para que a gente pudesse ter uma vida melhor, perspectiva de oportunidade, crescer a nossa economia? Quase nada, praticamente zero. Manteve os programas, as políticas públicas sociais de sucesso do Partido dos Trabalhadores e só mudou o nome. Aumentou ali o valor, mas provavelmente nesse ano, principalmente por conta de uma disputa eleitoral, fez uma força grande para poder liberar o auxílio de R$600 esse ano novamente. Né? Liberou aí empréstimo consignado no período da eleição, uma coisa horrorosa que não deveria ter sido permitido. A justiça tinha que ter intervido nisso, não permitir que o Bolsonaro tivesse esse privilégio eleitoral, porque isso gera ganhos eleitorais para um candidato que está tendo esse tipo de coisa. Então, assim, o governo foi muito ruim. Né? Na educação, vários ministros de educação passaram pelo governo, toda hora uma mudança. Qual o projeto de educação que o Bolsonaro teve que efetivamente impactou as nossas vidas? Nós que temos filhos pequenos, tudo bem, a gente sabe que tem algumas áreas, por exemplo, que são da prefeitura, de estado, mas qual foi a grande novidade que o Bolsonaro trouxe pra gente? Não trouxe. Era o tempo todo no confronto, arranjando confusão, né? Não se aproximando de países muitas vezes estratégicos para que a gente pudesse ter um relacionamento econômico para levar os produtos brasileiros para esses outros países. Ou seja, o Brasil praticamente ficou isolado. Então, essa é uma reflexão que a gente está trazendo aqui para entender por que houve essa derrota ontem, né? E principalmente dentro da questão da democracia. Bolsonaro sempre foi um antidemocrático. Se você pegar o livro de história, Bolsonaro sempre defendeu a ditadura militar que durou de 64 até 85 no Brasil. Sempre exaltou, né, aqueles líderes que estiveram ali à frente da ditadura militar, os militares, exaltando alguns nomes ali. No ano de 2016, uma coisa que, né, muitas vezes você não entende é por que existe tanta essa comemoração. Nós hoje estamos comemorando porque todo esse processo começou lá no ano de 2016, no processo de impeachment da Dilma, onde a Dilma começou a ser questionada pelo Aécio, que foi derrotado, que se aliou ao Cunha, ao Temer, para poder tirá-la da presidência. Acusaram ela de pedalada fiscal, mas tudo criado para poder tirá-la da presidência da República, porque acabou perdendo esse apoio, que poderia ter barrado o processo de impeachment. E Bolsonaro, naquele ano, quando deu seu voto, ele citou lá o Carlos Brilhante Ustra, né? Que ele inclusive disse que era o pavô de Dilma Rousseff. Um homem que não tem apreço pela democracia, pelas relações políticas, pelo bom convívio, o tempo todo atacando. Nas eleições de 2018 ele disse que iria fuzilar a petralhada. O que é isso? Mas é um jeito dele falar. Poxa, mas falar que vai fuzilar o oponente, esse tipo de discurso, como é que isso cai na cabeça de uma pessoa que apoia ele, um militante dele? Isso é muito ruim para a democracia. Então hoje nós estamos aqui, de certa forma, comemorando, mais felizes pelo resultado da eleição de Lula, não só pelo momento que nós vivemos no governo dele, mas principalmente porque nós estamos iniciando
E eu quero dizer isso aqui para você porque esse desafio ainda vai continuar durante um bom tempo. Nós não podemos achar que a eleição ontem, Lula ganhou, tá tudo certo. Não, o desafio vai continuar, nós vamos ainda ter uma Câmara com deputados federais muito agressivos, né, com um discurso muito extremista, então a gente tem que estar atento a isso, fazendo a nossa militância, conversando com as pessoas, retomar o diálogo com amigos, familiares que muitas vezes a gente perdeu durante esse período, porque chegou um momento que estava totalmente insustentável, a gente não conseguia mais conversar com as pessoas, mas trazer, como a gente está fazendo aqui, alguma reflexão para que as pessoas possam parar um pouco e pensar por quê? Por que esse resultado foi colocado ontem nas urnas? Então é isso, né? E aqui é uma coisa também que eu notei para a gente conversar, os caminhos para Lula, né? Uma coisa que eu acho importante daqui para frente, Lula falou isso ontem no discurso, mas se aproximar ainda mais dos governadores, dos prefeitos, investir fora da casa do brasileiro, né? Pessoas que muitas vezes tiveram a oportunidade de ir para fora, conhecer um pouco cidades muito desenvolvidas no exterior. Lula precisa de se aproximar desses governantes dos estados, os governadores, os prefeitos, para que a infraestrutura em torno das nossas casas possa melhorar, ter um saneamento básico, de transporte, as cidades possam ter uma convivência melhor, área de lazer para os nossos filhos, né, para que a gente possa levá-los numa cidade mais segura, vamos dizer assim. Tudo isso é importante. Na área da economia, Lula tem desafio grande aí de controlar a inflação, baixar o preço dos combustíveis, da gasolina, do gás, que nesse momento muito reduzido por conta de pressão do Bolsonaro, né? Lula tem que voltar a investir na Petrobras, na geração de emprego, para que a Petrobras possa ampliar sua capacidade de geração de combustível, para que a gente possa se tornar aqui um país autossuficiente na produção de energia, na área da saúde, para que a gente possa ter uma saúde pública de qualidade, fortalecer cada vez mais o SUS, que foi tão importante durante a pandemia, né? Na área de educação, nós que temos filhos, não ficar dependendo somente de ensino privado, colocarmos os nossos filhos numa escola pública de qualidade, com profissionais qualificados, que são, no geral, sim, né? Os profissionais da área de educação pública são muito competentes, porque precisam passar por um concurso público, por uma prova ali para mostrar o seu conhecimento, mas muitas vezes talvez está faltando um pouco ainda de infraestrutura, uma melhor organização no ensino. Existem cidades hoje no Brasil que são referência no ensino público, mas o desafio ainda é grande, né? Às vezes é responsabilidade do prefeito, ali a educação básica, no ensino médio dos governadores, mas a União, o Estado, o ministro da Educação, que Lula certamente vai indicar uma pessoa muito competente, vai estar junto aí desses gestores públicos, né, no Estado, nos municípios, para que a gente possa ter um país cada vez melhor, que cuide efetivamente da nossa população. Beleza? Bom, falei lá no início, se você puder, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, né? Nós vamos voltar aqui com esse canal, com esse espaço, para a gente conversar bastante aí sobre política, economia, história, esse assunto tão apaixonante que precisa de voltar a ser conversado, debatido, né, para que a gente possa construir junto aí um Brasil mais justo e menos desigual. Beleza? Boa semana para vocês aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.